Então, vou apresentar o nosso convidado em seguidinho, já deve estar entrando. Tá? Hoje quem vai estar aqui com a gente vai ser o Dr. Luiz Beck da Silva Neto. Tá? Então, o Luiz Beck ele é cardiologista no Hospital de Clínicas e no Hospital Moinhos de Vento, né? Mestre e doutor pela URGS. Ele fez um fellowship em insuficiência cardíaca na Universidade de Ottawa, no Canadá, por 2 anos e meio. Né? É a área de concentração mais profunda dele na insuficiência cardíaca, mas em pesquisa também é muito intenso. É professor do pós-graduação em ciências cardiovasculares da URGS. Ele faz parte do grupo de insuficiência cardíaca e transplantes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E é membro do corpo editorial tanto dos arquivos brasileiros de cardiologia como da revista Congestive Heart Failure nos Estados Unidos. E ainda é revisor de artigos antes da publicação para algumas revistas extremamente importantes do ponto de vista científico para nós na cardiologia, como o Journal of the American College of Cardiology, International Journal of Cardiology, American Heart Journal, American Journal of Cardiology, Journal of Cardiac Failure, European Journal of Heart Failure. Então, nem precisa dizer, né, que esse cara é extremamente competente, além de ser um grande cara. E escritor também. Nós vamos falar um pouquinho no final do livro dele também. Crônicas de um médico, neto, filho e pai. Então vamos chamar aqui o nosso convidado. Aí está o nosso convidado. Tudo bem? Amigo. Como é que tá, Luiz? Tudo bem, prazer. Muito obrigado por esse convite, muito honroso. E tu esqueceste de falar talvez o mais importante, que somos conterrâneos. Santa Cruz do Sul. Então, além de todas essas conexões, ainda tem mais essa, que é minha. Por várias gerações, né, Luiz? Várias gerações. Várias gerações. Então, estão seguindo na linha da amizade, coisa que veio lá dos nossos avós ainda, que soube recentemente que eram grandes amigos. Exatamente. O doutor Luiz e o seu Lindolfo, maestro. Lindolfo Resch. Ele mesmo. Tudo bem contigo, cara? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então, vamos direto ao primeiro assunto, entendeu? Que o pessoal está ansioso para te ouvir aí. Bom, nós estamos aí nesse negócio da pandemia, né? Uma situação muito complicada. As pessoas estão começando a se atentar um pouco mais para as outras doenças, né? Já estavam começando a passar batido. E acho que é extremamente importante a gente revisar algumas coisas, assim, sabe, Luiz? Dentre elas, eu queria te ouvir falar sobre os fatores de risco cardiovascular. A gente fala de doença cardiovascular, está falando de fator de risco para a Covid. Vamos falar dos fatores de risco. Isso aí. Eu acho, obrigado, Rafael, essa pergunta. Eu acho que é muito importante que as pessoas, de um modo geral, e aqui falando principalmente para o público em geral, que o termo comorbidades, que talvez muitos ouviram pela primeira vez e que também se associam aos fatores de risco de doença cardiovascular, eles sempre existiram. E agora, em função deles estarem associados a maior risco de uma doença em que todo mundo, sem exceção, está conectado e uns até ficando especialistas nisso, começa assim, mas tem muito risco de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter cardiopatia estabelecida e obesidade. Sim, tem risco nessa situação específica, mas talvez seja um momento da nossa vida, do mundo, das pessoas se darem conta que essas situações são fatores de risco. O próprio nome diz, fatores de risco para N doenças e N sintomas e comprometimentos da tua qualidade de vida que decorrem dessas doenças, do tabagismo, né? Que hoje praticamente ninguém discute, mas certamente a gente tem um enorme número de pessoas fumando, principalmente
vamos dizer assim, na metade menos favorecida da população, que é mais prevalente o cigarro, mas assim, esses riscos de nos tornarmos diabéticos, nos tornarmos hipertensos, termos obesidade, são fatores de risco que nós devemos nos proteger disso, cuidar ou tratá-las, se nós temos esse problema, sempre, né? Agora, o Covid está muito em alta. Eu acho que nunca se falou tanto de diabetes e hipertensão como na era Covid. Então, por um lado é bom, mas na verdade diabetes, hipertensão e doença cardíaca sempre aconteceu e a maioria, pode-se dizer, dos pacientes graves que a gente atende, eles também têm diabetes, hipertensão e muitas vezes outros fatores de risco, tabagismo, enfim. Então, assim, eu acho que é uma mensagem inicial que eu acho muito importante as pessoas se darem conta que essas comorbidades, entre aspas, são situações da vida geral que são absolutamente importantes sempre, né? E que, na verdade, elas nada mais fazem do que contribuírem para uma somação de risco, que quando a gente tiver um agravo, que nesse caso é a Covid-19, mas todos nós teremos agravos na nossa vida, quer queira, quer não queira, por uma doença ou outra, até por câncer, por infecções, pneumonias diversas, e ter esses fatores nos tornam pacientes diferentes do que se nós não tivéssemos. Então, esses fatores eles são importantes sempre. Então, acho que isso é uma mensagem assim, que tem que ficar para a população e talvez a Covid venha a ser um alerta, assim, uma luz laranja, né, amarela, de que isso é importante sempre. E me diz assim, tu é sabidamente no nosso meio um grande pesquisador, né? Uma pessoa que publica bastante, né? E também analisa publicações de outras pessoas, né? Como eu tinha falado na apresentação para o pessoal. Como é que você está enxergando esse momento? Escrevesse um artigo um pouco sobre as questões da medicina, né? E da ciência, como ela está sendo colocada, né? Inclusive, né, muita gente lançando mão da palavra ciência, né, nesse momento. Como é que você está enxergando essa questão científica neste momento da pandemia? Bom, a ciência entra em voga com a história da pandemia, né? E claro que a importância se reveste de muito mais importância nessa hora, porque é onde a gente pode se agarrar nas evidências, na discussão, nas descobertas científicas. Estamos aí todos esperando uma vacina ou esperando um tratamento e na verdade, praticamente tudo isso, seja para o Covid ou para outras doenças, acabam saindo da ciência. Né? Nada, nenhum comprimido que se tome hoje, que seja corretamente indicado, vem desprovido de ciência. Então, a gente, nesse momento, o público está voltado os olhos para a ciência. Isso tem aspectos bons e ruins. Né? Os bons são óbvios, porque dá importância, dá relevância para todo o processo científico e para todas as pessoas que trabalham com ciência e até verba para essas pessoas, mas um risco dois, eu vejo. Fazer ciência com pressa, que é algo muito arriscado, né? Muito propenso a risco e problemas de fazer algo apressado, né? A gente já viu até publicações aí, até com retratações de coisas erratas, de tão rápido que é feito e publicado. E o outro problema são as má interpretações da ciência, que é porque para ler a ciência não basta saber ler, a maioria das vezes em inglês, mas assim não basta saber ler para interpretar a ciência. Tem que entender um pouco do funcionamento da ciência e, no caso agora do Covid, de vários níveis. Tem a ciência de bancada, tem a ciência de nível de experimento puramente de pesquisas de doses e experimentais, e tem aquela ciência
clínica mesmo, que são os ensaios clínicos com os pacientes. No meio disso, talvez experiências em animais. Então, para cada interpretação disso, tem uma leitura, né? E a leitura realmente não basta ler o que está nas linhas, tem que saber interpretar o que cada delineamento diz, para que cada estudo serve, né? E isso, para a maioria, eu acho até, digamos assim, otimisticamente falando, para a maioria dos médicos é relativamente claro, né? Mas certamente o público leigo não tem obrigação de um dia para o outro aprender a ler conhecimento científico em revistas científicas, né? Claro. E não raro as interpretações da imprensa também não precisam ser ao pé da letra perfeitas com aquilo que está a imprensa se preocupa com a manchete, né? E a manchete nem sempre é a mais adequada. Então, uma das coisas que eu gostaria assim de lembrar aqui, por exemplo, porque eu vi isso inúmeras vezes nas redes sociais, é a questão de que a Covid pode ser comparada a um avião em queda. E na verdade, a hidroxicloroquina pode ser o paraquedas. E eu não vou precisar pensar muito se o paraquedas está aprovado pela Anvisa ou não, porque eu vou ter que usar o paraquedas porque o avião está caindo. E isso é usado como alternativa análoga, por exemplo, eu vou morrer, então eu vou usar esse medicamento. Não tem comprovação, mas não importa, é o paraquedas que eu tenho. E isso eu também escrevi no meu Facebook, assim, porque é bem diferente. Eu queria deixar para se claro, se por acaso não está claro para alguém, eu queria deixar isso bem claro. Um avião caindo é 100% de mortalidade, todo mundo vai morrer. E se alguém usar um paraquedas, pelo menos conseguir usar, é tão óbvio que ele vai funcionar e salvar a vida da pessoa que eu não preciso fazer um estudo para saber se o paraquedas é efetivo. É óbvio que quem cai do avião morre, e se alguém usar o paraquedas não vai morrer. Dispensa estudos. Então, entra o conceito de risco, o risco de um avião é 100%, e entra o conceito de benefício atribuível. O benefício atribuível ao paraquedas é 100%, porque se eu não tiver o paraquedas eu vou morrer. Tão simples quanto isso. No caso da Covid, especificamente, que é o assunto do momento, o risco é longe de ser 100%, mas muito longe de ser 100%. Na verdade, está todo mundo tentando saber qual é esse risco, mas esse risco, o que há concordância é que ele é muito baixo. O risco relativo da gente morrer de Covid é muito baixo, porque nós temos que pensar em termos populacionais. Então, aqui no Rio Grande do Sul está mais ou menos calculado, o pessoal de Pelotas, 0,44%. Então, e provavelmente deve oscilar em volta disso. Tá? Então, uma coisa que eu tenho uma chance de morrer de 1%, vamos colocar 1%, já estou dobrando o risco estimado pelo estudo de... E o avião, o risco de morrer é 100%. Então, se eu tenho 1% de risco de morrer, eu tenho que pensar muito bem qualquer intervenção que eu vá fazer, se ela vai ser útil. Ela tem que ser muito boa para diminuir o meu risco, que já é de 1%. Bom, estamos falando disso de termos populacionais, então seria usar qualquer intervenção que seja para todas as pessoas. Então, teria que ser algo extremamente seguro, porque eu vou ter que usar para todo mundo, e muito eficiente para fazer diferença numa coisa de risco tão baixo.